paz do Senhor Jesus, meu querido amigo que está nesse canal tão abençoado, que é o primeiro passo da fé cristã. Como é importante você aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos estar continuando com essa revista aí tão abençoadora, que é justamente aí o Discipulando, né, o ciclo 1. E o tema de hoje vai ser justamente a necessidade humana, o problema do pecado. Então é algo muito importante que nós devemos aprender, entendemos o porquê de tantos males na humanidade, porquê tantas pessoas, tantas tragédias na humanidade. E nós vamos estar nesse vídeo, nessa aula, nesse vídeo aula, explicando um pouquinho da origem do pecado e da rebelião do homem contra Deus e a origem de todos esses males que a humanidade vive. Então o texto está em Romanos capítulo 3, do versículo 9 até o 11. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode ler comigo aqui, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então isso aqui justamente é um ponto muito importante. Nós devemos entender que todos estão no mesmo barco, né? Judeu, grego, gentil, todos estão debaixo do domínio do pecado. Não há nenhum justo sequer. Não há quem busque a Deus. Então essa situação justamente que Paulo estava falando é quando as pessoas estão no domínio do pecado. Quando as pessoas estão dominadas pelo pecado, elas não buscam a Deus, não desejam a Deus. Pelo contrário, como Adão e Eva lá no paraíso, quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus. Eles acobertaram os seus pecados, pegando aquelas folhas para tentar cobrir o seu corpo, porque a sua inocência tinham sido tiradas. Vamos para o próximo texto, Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14, também vai dizer um pouco sobre isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aqueles que haviam de vir. Então vemos aqui que o pecado entrou por um homem, no caso o Adão, né? E pela morte passou a todos os homens, né? Pelo primeiro casal que transgrediu contra Deus, e toda a humanidade herdou essa natureza pecaminosa, e todos estão no mesmo natureza, a natureza pecaminosa. Mesmo que a pessoa se diga que é uma pessoa boa, que faz caridade, ou não fuma, não bebe, mas essa pessoa, ela tem o pecado na sua vida. Ela tem a natureza pecaminosa na sua vida. De alguma forma, ela vai se manifestar. Ela tenta muitas vezes preencher, mostrando a bondade, né? Preencher o seu pecado do seu coração, mostrando a bondade que realmente não vai trazer a cura para o pecado. Então vamos estar aí passando um pouquinho mais, próximos textos, slides. A introdução. Deus criou toda a humanidade como um ato de amor. Ou seja, Deus não é um Deus egoísta. Deus poderia ter, como Ele é o Criador, Todo-Poderoso, e Deus não sente necessidade de nada. Ele poderia ter, muitas vezes, ter criado e não ter problemas com a humanidade, não criar os seres humanos. Mas ele nos criou porque Ele queria um ser, né, que fosse a sua imagem e semelhança e dominasse sobre a terra que Ele mesmo também criou. E esse ser que somos nós, a imagem, a coroa da criação, que nós devemos, né, como Deus ele objetivo nossa existência, justamente é de governar essa terra, dominá-la, né, e viver de uma forma harmoniosa. Então isso foi um ato de amor de Deus. Ponto 2, fomos criados com liberdade de escolha. Deus não criou eu e você como robô, né, programado e fazer aquilo que Ele quer. Deus nos deu o direito de escolher entre obedecer à voz dele ou desobedecer à sua voz. Deus nos criou com o direito da liberdade de escolha ou livre-arbítrio, e isso justamente vai nos trazer o próximo ponto, que é a responsabilidade. Por eu ser livre pelas minhas escolhas, eu sou responsável pelo que eu escolho. Se eu escolho não servir a Deus, se eu escolho desobedecer à voz do Senhor, né, a voz da palavra de Deus, e estar distante de Deus, eu vou colher as responsabilidades, consequências pelas minhas escolhas erradas e também pelas minhas escolhas corretas. Vamos para o próximo tópico: a criação perfeita e a origem do pecado.
Sabemos que Deus criou e tudo que Deus criou é bom, né? Toda a harmonia nesse universo, o Sol, a Lua, né? Temos aí as marés, temos aí toda a distância do Sol da Terra, a Lua, todo esse organismo que vivemos, né? Esse universo, melhor que dizemos, e que vivemos, é justamente uma criação perfeita. Deus criou tudo perfeito, o homem perfeito, a humanidade perfeita. E Deus colocou tudo isso para que você viéssemos e vivêssemos uma vida que adorasse a Ele e que servisse a Ele com todo o nosso coração. Mas tem um ponto muito importante que nós falamos no ponto anterior. O ponto justamente é que Deus não queria criar um ser humano robô, mas um ser humano com liberdade de escolha. E aí que vai se encadear o próximo ponto, que é a queda, né? Deus criou Adão e Eva e vocês podem usufruir tudo nessa terra, mas não podem comer daquela árvore do conhecimento. Vocês não podem comer daquela árvore. E foi aí justamente o ponto onde Deus estabeleceu a obediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, para que eles conseguissem continuar diante de Deus, vivendo uma vida harmoniosa, uma vida em paz, com o seu Deus, um relacionamento maduro com Deus, e havia toda a harmonia, uma perfeição na criação, né? E essa justamente foi a hora que a serpente, que foi usada pelo diabo para tentar ali colocar na mente de Eva, e Eva consequentemente ali com Adão, de desobedecer aquilo que Deus tinha dito, né? Trazendo despertamento pelo pecado, desejo pelo pecado, pelo aquele fruto, né? A serpente sobre Deus falou, isso mas não vai acontecer isso, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ter um conhecimento diferente, né? Então toda essa tentação que o diabo deu naquele jardim do Éden, com o objetivo de tirar a comunhão daquele casal com Deus e trazer consequentemente o pecado para toda a humanidade, para que a humanidade ficasse dominada justamente pelas trevas, pelo diabo, que ele próprio fez isso lá no jardim, porque ele tinha a intenção justamente de fazer com que Deus, né, se entristecesse pela criação que ele tinha criado. Então, isso aqui justamente é a origem da queda, né, a orientação ética de Deus. Eles optaram por desobedecer a Deus. Adão e Eva comeram daquele fruto, os dois, e consequentemente trouxe um afastamento, a harmonia foi quebrada, consequentemente, eu falei para vocês que toda escolha há umas consequências, e Adão e Eva escolheram, optaram por desobedecer a Deus, e isso consequentemente trouxe para eles uma quebra de harmonia com Deus, né? Deus, quando vai lá no Jardim do Éden visitar novamente aquele casal para tentar ter, né, e perguntam onde você está, Adão, onde vocês estão, porque você vê que Deus deseja um relacionamento com a sua criatura, mas no momento que nós optamos pelo pecado, nós optamos por desobedecer a voz dele, cria-se uma barreira muito grande, e muitas pessoas fogem de Deus, não querem relacionamento com Deus, porque optam em desobedecer e não obedecer a Deus, e consequentemente a harmonia, todo esse universo foi quebrada nesta hora, na hora que o homem, o primeiro homem, ele desobedece a Deus e fazer com que a terra fosse amaldiçoada pela sua consequência errada. Próximo slide. Nós falamos aqui já da criação, Deus criou é bom, houve a queda, a desobediência, e falamos agora aqui também da redenção, né? A redenção é o momento que Deus traz de volta o homem para a sua presença. A redenção, podemos dizer que é um preço pago, né? Uma dívida que foi paga. Então a redenção é o preço pago por uma dívida, por um erro. Então é o desejo da humanidade voltar à harmonia com o Criador. Sim, todas as pessoas buscam esse desejo pela harmonia com o Criador. As pessoas colocam bandeira da paz, não queremos paz, né? Queremos justiça, né? Então tudo isso é algo que foi perdido na criação, ou melhor, algo que foi perdido no paraíso, né? Aquilo que o homem tinha no paraíso, que era a eternidade. As pessoas hoje, você vê a questão as pessoas, né, da beleza, do cuidado do corpo, muitas vezes até em excesso, né? Tudo isso para quê?
né? A questão do excesso, né? Cuidar do corpo é normal, mas a questão do excesso, porque o homem deseja, a mulher deseja a eternidade, né? Tem os faraós naquela época que balsamavam o corpo desejando uma eternidade, né? Corpos que são congelados com o objetivo de, quem sabe, um dia a ciência evoluir e trazer novamente esses corpos, essa vida de volta. Ou seja, no homem há o desejo da eternidade, né? Por isso que muitas vezes as pessoas não se acostumam com a morte, porque a morte ela foi um erro de trajetória da própria humanidade, e nós fomos criados justamente para sermos eternos. E nós temos a eternidade em nós. Nosso corpo desfaz, mas a alma é eterna. Então há um desejo da humanidade de voltar à harmonia com o Criador. E de várias formas ela tenta buscar isso, né? Tenta do seu jeito essa busca, né? Essa busca que eles tentam buscar de uma forma de voltar a ter esta harmonia com o Criador. E de suas formas eles tentam, na Índia, vários tipos de religiões. No início lá de toda a criação, o homem, os primeiros humanidade, né? Que adoravam o sol, o mar, tem os deuses, né? Tudo isso é o objetivo de voltar a ter um relacionamento com o Criador, mesmo não sabendo como ter esse relacionamento de forma correta. Como ter esse relacionamento de forma correta. Então, dentro do seu evento, essa busca, né? Então, o mundo vai em uma busca de muitas religiões, de filosofias, políticas, ciências, ideologias, tudo isso com o objetivo de trazer a paz, a harmonia que foi perdida lá no paraíso, né? E nós muitas vezes confiamos em um político, né? Pensando que esse político vai trazer a harmonia para a minha cidade, para a minha nação. Ele pode trazer, pode melhorar, mas aquilo que nós realmente está dentro de nós só vamos encontrar quando nós encontrarmos um único governante que vai trazer a paz entre nós, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai ser o rei, é Ele que vai trazer de volta aquilo que foi perdido num paraíso. Como Ele disse para aquele ladrão na cruz: hoje comigo tu estarás no paraíso. É um desejo intenso. Você que está me ouvindo, você tem esse desejo, mesmo sem nem saber. Você deseja um lugar de harmonia com o Criador. Você deseja um lugar de paz. Você deseja um lugar que realmente ali você tem a presença de Deus na sua vida. E esse lugar é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, está aí a redenção. E outro aspecto importante, e último, muito importante também, somente o próprio Criador pode providenciar um pagamento definitivo para o pecado, a semente da mulher. Você vê lá em Gênesis, no início de Gênesis, no livro de Gênesis, tem justamente isso aí. Que Deus dá a condenação para o casal e para a serpente iria justamente se arrastar pela terra, justamente o filho da mulher iria pisar sobre a cabeça da serpente. Isso prefigurando já no início de tudo isso, a redenção, a restauração, que Deus iria providenciar para si o cordeiro, como foi Abraão, quando foi sacrificar o seu filho Isaque, e o seu filho Isaque disse para Abraão: papai, cadê o cordeiro? Abraão diz assim: Deus vai providenciar para si um cordeiro. O pecado é uma consequência da humanidade, mas a humanidade ela não pode providenciar a solução para o pecado. Ela teve e veio pelo próprio Deus, que enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para destruir o poder do pecado, para pagar a dívida que a humanidade não poderia pagar. Jesus Cristo foi lá na cruz e derramou o seu sangue, e foi o cordeiro sacrificado para que eu e você venhamos ter nossa dívida perdoada com Deus, e não venhamos mais ser dominados pelo pecado, mas dominados pelo poder do Espírito. Vamos continuar. 2.1. A natureza é a realidade do pecado. O pecado e a sua universalidade. Romanos 3:23. Texto muito importante, muito interessante, que você deve guardar. Deve estar no seu coração esse texto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram. Não há uma pessoa na humanidade que não pecou. Toda pessoa que nasceu, eles foram nascidos
no poder do pecado. Com exceção de uma pessoa. Jesus Cristo ele não nasceu da descendência de Adão. Maria e José não tiveram uma relação de homem e mulher para nascer Jesus. Maria nasceu da forma milagrosa pelo poder do Espírito Santo, para que Jesus não herdasse o pecado de Adão. Porque se ele herdasse, como ele ia pagar o preço pelo nosso pecado? Então Jesus nasce na forma milagrosa, de forma santa, pura, para que ele fosse tentado também aqui na terra, passar tudo aquilo que ele passou, e ele fosse santo em todo o seu proceder, para que na cruz ele pudesse pagar a nossa dívida, porque a santidade de Jesus, ela se manifesta também em nossas vidas, a graça, uma palavra graça, que é o favor de Deus imerecido. Em Jesus está a graça, ele atribui a nós aquilo que ele fez na cruz, o seu ato de bondade, o seu ato de amor, o seu pagamento por toda a humanidade. O próximo aspecto, vamos tratar o pecado pessoal. Além falamos de todos os pecados, e também há um pecado pessoal. Cada um de nós temos pecados individuais e pecados que devem ser tratados e vencidos. A humanidade peca por ser pecadora. Uma coisa muito interessante que eu não sou pecador porque peco. A humanidade peca por ser pecadora. Ou seja, a humanidade ela peca por causa da sua natureza pecaminosa. A humanidade peca por ser pecador, ou seja, justamente o que há dentro de nós, o pecado. Então gera-se o fruto do pecado. Natureza corrompida e que se rebela contra Deus. Como eu falei para você, nossa natureza ela foi corrompida. Nossa natureza ela está depravada porque está contra Deus. O pecado natural, estrutural, na verdade, pecado estrutural. A escolha da humanidade e do seu próprio povo pelo pecado. O resultado é escravidão e sofrimento. Ou seja, a humanidade escolheu o pecado, a rebelião. Não obedecer a Deus, não se voltar para Deus e fazer aquilo que bem entende. Resultando em escravidão e sofrimento. Então tudo isso aí justamente é a consequência do pecado. A estrutura do pecado. A escravidão. Nós somos escravos pelo aquilo que nos domina. Se o pecado me domina, eu sou escravo do pecado. Se Deus me domina, eu sou escravo de Deus. Consequências físicas do pecado, a morte. Romanos 5,12. A natureza gemendo, ou seja, há um corpo muito importante. O homem, na hora que ele peca contra Deus, Deus falou para Adão e Eva, agora vocês, o pecado vai entrar na vida de vocês. Melhor, a morte vai entrar na vida de vocês. Então existe a morte física e a morte espiritual. Ou seja, a morte física fez parte que Jesus disse lá também uma profecia, que o último inimigo será aniquilado, que é a morte. Que como é que vai ser aniquilado? Também trazendo a ressurreição dos salvos. E também aquele que não é salvo para a condenação, para seu julgamento, para ser condenado. E também a consequência física do pecado, a natureza gemendo. Vemos aí muitas catástrofes, vemos aí terremotos, vemos aí muitas coisas que a natureza, enchentes, muitas coisas aí que a natureza está aí gemendo, mostrando justamente que há uma consequência do pecado que está aí desestabilizando a natureza. A exploração, as queimadas, tudo isso justamente é por causa do quê? Do pecado. Doenças também são as consequências físicas do pecado. Consequências sociais do pecado. Deus fez o homem para viver em sociedade, em harmonia, um para com o outro. Um ajudando o outro para construir, para crescer, para se harmonizar. Mas, infelizmente, você vê que há um desejo do próprio homem, devido ao egoísmo e consequência também do pecado, de dominar uns aos outros. Vemos aí, desde os princípios, esse desejo de dominar. Você vê os romanos queriam dominar aquele mundo que eles conheciam na época. Vemos Napoleão Bonaparte querendo dominar, vemos aí Hitler, outros grandes, esses homens com o desejo de dominar a terra, de querer o domínio, que as pessoas sejam escravas dela. Então esse desejo do domínio, do poder, de controlar as pessoas, é também uma consequência do pecado, consequência social. Consequências espirituais do pecado, como eu falei para vocês, é a morte espiritual. Então a Bíblia muitas vezes vai falar sobre a morte espiritual. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A consequência do pecado é o quê? A morte. Quem peca morre fisicamente? Não, morre espiritualmente. Por quê? Porque ele se afasta de Deus. A morte espiritual é
o afastamento do homem da presença de Deus. É uma quebra de comunhão, uma quebra de harmonia. Isso é a morte espiritual. A morte da minha vida espiritual, que justamente não tenho mais o desejo pelas coisas de Deus. E a segunda morte é a condenação eterna. A segunda morte é o inferno. É quando as pessoas vão ressuscitar e vão passar da morte física para a morte eterna. Essa é a segunda morte. Conclusão. Fomos criados aí com liberdade de escolha. Já falamos sobre isso. O pecado é fruto da escolha errada de nossos pais, Adão e Eva. Devemos escolher obedecer ao Criador, mas também podemos rejeitar e colher as consequências dessas escolhas. Portanto, digo para você, meu amado ouvinte que está me ouvindo nesse momento, escolha servir a Deus. Escolha obedecer a Deus. Não seja como muitas pessoas, e até o próprio povo de Deus, o povo de Israel naquela época, no deserto e outros lugares, escolheu desobedecer a Deus. Seja obediente à voz do Senhor, obedeça a palavra de Deus, busque a Ele. Quer dizer para você que você é um mais do que vencedor, porque Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Jesus Cristo, Ele venceu o poder do pecado na cruz do Calvário. Então o que você tem que fazer é se arrepender dos seus pecados, voltar para Ele, para o Senhor Jesus com todo o teu coração, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele pagou o preço por mim e por você. Você não precisa fazer mais nada para que os pecados sejam perdoados. O que você precisa fazer é crer. Crer que Jesus Cristo, Ele pagou a dívida que você não podia pagar. Ele pagou por você. Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, compartilhe e que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso.